Olá, nosso vídeo dessa semana nós iremos trabalhar novamente com o AutoCAD, dessa vez com os comandos auxiliares, certo? Nós iremos trabalhar na ferramenta do Modify. Nosso comando dessa semana está dentro dessa ferramenta e se chama comando chanfre. O comando chanfre permite desenhar cantos chanfrados a partir das medidas de duas linhas. O chanfre, ou podemos encontrar ele nessa aba, ou podemos digitá-lo. Se nós digitarmos o CHA e Enter, em seguida o comando irá pedir a distância, certo? Então, se nós digitarmos um D, duas distâncias, a horizontal e a vertical. Então, se nós digitarmos um D e demos Enter, ele irá pedir a primeira distância. Então, nós iremos colocar 1 metro para a distância horizontal, Enter, e 1,5 metro para a vertical. Enter. Em seguida, nós iremos perceber que logo a diagonal irá se formar no retângulo. Pronto, então foi feita a nossa diagonal. Nós vamos continuar utilizando os comandos das barras de ferramenta Modify, só que agora com o comando Fillet. O comando Fillet ele permite desenhar cantos arredondados a partir de uma medida de raio definida. Então, para adicionarmos o comando Fillet, ou nós podemos ou ir até a ferramenta Modify novamente, ou nós podemos digitar simplesmente um F. Então, quando digitarmos um F e darmos um Enter, logo ele irá pedir o raio, que está aqui em rádios, certo? Então, nós iremos digitar um R e darmos um Enter, porque assim ele irá permitir uma entrada de uma nova dimensão de raio. Então, o raio para qual nós escolhemos foi o raio 2. Então, digitamos 2, demos o Enter, e logo percebemos que a aparência da nossa figura fica assim, com uma forma arredondada. Bom, até agora não surgiu uma situação em que a gente interrompesse o comando line, né? Então, por exemplo, se eu estou desenhando uma linha, digamos que eu vou desenhar uma linha aqui, então no comando line, e clico e começo a fazer a linha aqui. Se nesse momento eu apertar a tecla ESC e quiser retomar a linha nesse ponto aqui, eu não tenho como fazer isso sem usar um recurso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, eu vou entrar no comando line de novo. Se eu tentar clicar aqui no fim dessa linha, por mais que eu tente que pareça que pegou, daqui parece que está perfeito, né? Vou dar um ESC aqui e vou dar um zoom aqui para vocês verem. Não ficou perfeito, como vocês podem ver aqui, né? A nossa acuidade visual, ela não é suficiente para conseguir chegar a uma precisão de um projeto que o AutoCAD tem. Então a gente nunca deve confiar no visual, né? A gente sempre tem que precisar usar uma ferramenta de precisão, né? Vou selecionar tudo e vou apagar aqui. E vou mostrar para vocês como é que a gente faz para detectar alguns pontos dos objetos. Por exemplo, eu desenho um círculo ou desenho uma linha. Eu quero partir. Se eu quero partir
do centro, por exemplo, desse círculo, e gerar uma linha saindo do centro desse círculo e chegando aqui exatamente até o fim dessa linha, eu tenho que usar uma ferramenta de precisão que se encontra aqui na barra de status, que se chama Objective Snap. O Objective Snap, ele é muito simples. Esse botão, ele funciona como se fosse uma chave geral. Ou seja, se você liga esse botão, você ligou o Snap. Ou seja, ele começa a detectar pontos aqui dentro. Se eu quiser desenhar uma linha, como eu estou com essa chave geral aqui ligada, ele vai detectar alguns pontos de precisão. O centro, ele detectou o centro. Ele detectou o fim da linha aqui. Se eu clicar, se eu passar o cursor aqui, ele pega o fim da linha. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar o meio da linha, ele não está detectando o meio da linha. E porque ele detectou as extremidades, não detectou o centro? Porque eu vou dar um ESC. Porque eu tenho que ligar, além de ligar a chave geral, eu tenho que especificar nessa lista aqui também quais são as precisões que ele vai ter que detectar. Para especificar, então, eu vou clicar aqui, como eu fiz, com o botão direito, e ele vai abrir essa telinha aqui, e eu vou dizer o que eu quero que ele detecte. Eu vou comentar rapidamente sobre duas precisões, que é Endpoint, que é a precisão que detecta que é a precisão que detecta os extremos. Endpoint é a precisão que detecta os extremos das linhas, o começo e o fim das linhas e dos arcos. E midpoint detecta o meio, né, da linha e o meio do arco. Center detecta o centro. E o midpoint, como vocês podem perceber, ele não estava ligado, então vamos ligar ele. Quadrante pega os ângulos pega os ângulos de 0, 90, 180, 270 os círculos. Intersection pega o cruzamento entre duas linhas ou entre dois objetos que você tem por desenho, e depois vamos abordar isso depois. Quando você liga uma das precisões dessas aqui, quer dizer que quando a gente estiver desenhando, a gente tem que ficar atento para perceber essas precisões. Então, se isso aqui está ligado e você está no comando, então a precisão é ativada. Então vamos aqui no comando line, como aqui está ligado, ó, quando eu passar perto aqui, o fim de linha ele pegou. E o meio, que é um triângulo, ele pegou também, o midpoint. Eu estou passando o cursor perto dos pontos e ele vai detectando. Quando ele detecta, eu posso clicar e minha linha começa a ser detectado dali. Vou dar um ESC. Se eu desligo isso, eu posso inclusive estar no comando line, ou no comando círculo, ou qualquer comando que me peça um ponto. Quando eu estou no comando, eu posso usar esse aqui, e a qualquer momento eu posso desligar. Desliguei a chave geral. Eu posso desligar a hora que eu quiser. Quando eu ligar, passam a valer aquelas configurações que a gente
que a gente fez, não é? Então, essas são as ferramentas do ObjectiveMap, o Endpoint e o Midpoint. Outra coisa importante que você precisa saber para fazer um projeto, inclusive quando você recebe um projeto de alguém para conferir medidas, é você usar o comando Measure, que é esse comando aqui, que na verdade é um grupo de comandos, que tem comando para medir distância, tem comando para calcular área, volume, ângulo, enfim. Enfim, ele faz uma série de medições no seu desenho. Vou ensinar como é que funciona. Bom, vou fazer uma linha aqui. Vou entrar no comando de medição. Vou clicar no ponto de início. Vou clicar no ponto de fim. E ele já me fala aqui no prompt que a distância, né? A distância da linha. Então é bastante simples você medir. Sempre que você desconfiar que você está fazendo o desenho de maneira incorreta, é só você entrar no comando de medição. Estando com a precisão ligada, você consegue clicar pontos e conferir a medida do seu objeto, do seu desenho. Então, pessoal, a gente vai ver os comandos mover e o comando copiar, né? E vou fazer um ciclo aqui aleatório. E é importante, antes de você ver isso, executar esses comandos, sempre ver se o ObjectiveMap está ligado, porque é importante para executar esses comandos de mover e copiar. É importante que ele esteja ligado. Para ele executar, porque ele está com as funções que eu quero que ele esteja, que é extremidade, meio e centro, que é importante para mover e copiar. Então, como é que faz para mover? Você coloca M, você aperta M, já vai aparecer ali, move, mover. Então, depois que você executar, você vai lá, apertar em qual desenho que você quer mover, clica, aperta Enter. Aí você nota que aqui no meio da esfera vai aparecer o centro. Isso aqui é importante, porque a partir disso aqui, você vai puxar o desenho. Aí eu clico aqui e vou puxar o desenho. Note que isso aqui é diferente de usar o pan. Note que é diferente de usar o pan. Porque no pan a gente move a folhinha. Já no comando move, no comando de mover, a gente move o desenho. Move o desenho e não a folha. Eu movo o desenho. Diferente da mãozinha que move a folha, né? Então é desse jeito que você move os desenhos, né? Sempre invoca o comando, aperta Enter, seleciona e pode mover. Agora nós vamos copiar. Como é que copia, né? É do mesmo jeito, só que outro comando. Usou o comando copy.
Aperta Enter, seleciona. Eu vou selecionar aqui, eu vou entrar aqui de novo. Selecionar só a esfera aqui. Vou selecionar só a esfera. Aperto Enter de novo. Pego aqui no meio da esfera e vou copiando, né? É importante para projetos. Então, pessoal, são dois comandos muito úteis que vamos precisar usar direto, e são comandos bem simples. Bom, seguindo os comandos auxiliares, vamos ver agora o comando de rotação, o comando rotacionar. Existem duas formas de executar esse comando. Você pode vir aqui, executar o comando. Aí quando você faz isso, é só marcar da esquerda para a direita. Você marca todos os pontos do desenho. Aperta Enter. Aí pega um ponto específico do desenho, que vai servir como base para você rotacionar. Como vocês podem ver, vocês podem colocar o ângulo que vocês quiserem. Eu vou colocar, por exemplo, o ângulo 45. Agora eu vou mostrar outra forma de rotacionar. Você vem aqui e coloca RO, Enter, do mesmo jeito. Pega a parte do desenho ou o desenho todo que você quer rotacionar. Pega um ponto de... aperta Enter, depois pega um ponto de base, que vai servir como base. E você vai rotacionando. Eu vou colocar agora 30. Rotacionou 30 graus. Então, tem essas duas formas para rotacionar. E é um comando muito simples e é um comando super útil. Continuando nossa série, né, de comandos auxiliares, vamos falar agora sobre o comando de espelhar, né, o comando Mirror. Então, como funciona? Você pode evocar o comando ou pelo ícone aqui na barra, na aba Modify, o ícone aqui Mirror, ou você pode simplesmente, ou digitando aqui mesmo. Coloque MI, já aparece. Eu aperto Enter, seleciono o que eu quero espelhar, aperto Enter de novo. Aí ele pede a linha que eu quero espelhar. Eu vou querer espelhar daqui até aqui. Pronto. Aí ele pergunta se meu objeto, se eu quero apagar meu objeto de origem. Então eu não quero apagar, então coloco não. Pronto, executado. Agora eu quero espelhar o meu objeto todo. Então eu vou aqui novamente, selecionei. Aí eu quero espelhar tudo, né? Então seleciona, Enter. Pronto, pessoal, é um comando, como os outros comandos, é um comando bem simples, né? É um comando bem simples, fácil de executar, que como os outros comandos vai ser bastante utilizado, né? Na construção de um projeto.
Bom, pessoal, continuando com os comandos auxiliares, vou falar sobre o comando stress, né? Pelo teclado é S. Você digita S, dá um Enter. Aí, esse comando ele tem a função, né, de esticar objetos alterando suas medidas, né? É um comando muito útil para corrigir as medidas de um desenho que já foi criado, sem que ele seja necessariamente apagado ou redesenhado. A regra desse comando é o seguinte: você abre uma janela, os objetos que ele pegar inteiramente, ele vai mover. Os objetos que ele pegar apenas uma parte, ele vai esticar. E nesse caso, ele está pegando inteira essa linha aqui, né? Como vocês podem ver. Essa linha vertical aqui, ele já está pegando ela inteira. Ele vai mover essa linha. Eu vou selecionar aqui. Você nunca seleciona da esquerda para a direita. Você sempre seleciona da direita para a esquerda, né? Para aparecer essa linha de seleção tracejada. Você clica, ele selecionou, clica, dá um Enter. Você tem que dar um ponto base e ele vai esticando. Pronto, como eu falei, esse comando, né, é um comando muito útil, né? Ele não necessariamente você precisa alterar seu desenho, apagar ou redesenhar ele para você querer fazer alguma mudança. E é isso, esse é um dos comandos auxiliares. Agora vamos aprender a utilizar o comando lengthen, que te permite esticar um pouco algumas linhas, né? Então, vamos aqui, ele se encontra aqui na aba Modify, esse íconezinho aqui, vamos selecionar ele, aí ele tem várias opções, vamos selecionar a opção Delta. Essa opção Delta, quando eu clico nela, ele vai me perguntar qual vai ser a variação do comprimento. Então eu posso digitar uma medida, por exemplo, e aqui eu já vou visualizar a distância, né, que eu selecionei, que ela vai ser incrementada no objeto, né? Outra opção é a opção de percentual. Entrando nessa opção, você diz qual vai ser o novo percentual do tamanho, porque 100% é o percentual original. Então, se eu coloco 120, então ele vai aumentar apenas 20% para cá e para lá. 20% a mais para lá e 20% a mais para cá. Agora vamos falar sobre o comando Escape, que aumenta ou diminui o tamanho dos objetos selecionados partindo de um ponto de referência. Para ativar o comando, eu posso vir na aba Modify e selecionar o ícone Escape. Ou mais fácil, digitar SC, apertar Enter. Aí seleciono os objetos que serão afetados, seleciono dou Enter e ele vai me pedir um ponto básico. Como eu indiquei o fim dessa linha,
o meu objeto vai aumentar ou diminuir a partir desse ponto. Por exemplo, vou diminuir ele, mas como podem ver, meu ponto de referência não vai sair do lugar. Pronto, diminuímos o objeto e esse foi o comando escape. Agora vamos falar do comando plug, que tem a função de remover itens não utilizados, como por exemplo, definições de bloco. Ou seja, ele serve para limpar tudo que ocupa espaço e não está sendo utilizado. Para ativar o comando é só digitar P1 na linha de comando e pressionar Enter. Irá aparecer uma janela onde será exibido todos os tipos de itens do desenho. Quando houver um item desnecessário, irá exibir um sinal de mais no lado esquerdo. Para excluir esse objeto, é só selecionar e clicar em Plug. Depois irá exibir uma mensagem de confirmação de exclusão dos itens e, em seguida, clicar na opção Purgar todos os itens. Esse foi o comando Plug, que é bem prático de ser executado. Agora vamos ver as várias opções de comando de círculo. O Center Point ele cria um círculo com base em um ponto central e um valor de raio ou de diâmetro. Primeiro vamos ver a opção de centro e raio. Primeiro, insere um valor ou especifica um ponto. Como, por exemplo, da maneira que vou fazer aqui. A segunda opção é o centro e diâmetro. Ou insere um valor ou especifica um segundo ponto. Como, por exemplo, vou inserir um diâmetro de 200. O outro comando é círculo por 2 pontos. Ele desenha um círculo com base nas duas extremidades do diâmetro, como vocês podem ver aqui. A opção de círculo por 3 pontos, ele desenha um círculo com base nos 3 pontos da circunferência, dessa forma aqui. Já a opção tangente e raio, ele cria um círculo tangente a 3 objetos. Aí fazemos assim, clicamos no primeiro objeto, depois no segundo objeto, depois digitamos, logo após ele pede o raio. Digitamos o raio de 300. Pronto, ele está tangenciando essa linha e também está tangenciando a segunda linha. A última opção é o círculo por 3 tangentes, que tem a função de criar um círculo tangente a 3 objetos. Vou demonstrar aqui. Com essas opções, você mata todos os comandos que podem ser utilizados na geração de um círculo. Agora vamos aprender a resolver o problema do zoom, quando aplicado a grandes proporções. Quando aplicado em grandes proporções, aparecem essas quinas aqui, que era para ser um círculo. Então, usamos o comando Reg, que é o comando de regeneração de foco. Primeiro seleciona o objeto, digita Reg, Enter
e pronto, resolvido o problema. Então, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Até o próximo vídeo.